Antes do Limerick, só queria contar que antes do Limerick das Causas e Efeitos, que foi o segundo livro, na verdade, que eu fiz pela 34, o primeiro foi do Bip de Apaixonado, que também tem um aspecto, assim, eu fiz as ilustrações meio pensando em cenografia. Então naquele primeiro, a cenografia aparece porque o personagem se veste, isso não está no texto, ele se veste, troca de roupa e troca de cenário, para seduzir seu objeto amado, sua figura amada, né? Então, e nesse aqui, o recurso cenográfico aparece mesmo como ilustração mesmo. Lá ele é meio, assim, ele é o assunto, né, dos desenhos, o tema, mas aqui ele é mesmo é feito de cenários, né? Então, eu resolvi fazer na minha própria casa, eu montei uma espécie de um palco. Se não me engano, eu fiz até nessa mesa. Era essa mesa? Acho que era essa mesa. E comprei um varal de roupa e consegui instalar ele em cima e montei as figuras nesse palco. E com a Helena Rios, que era uma fotógrafa que me ajudou no projeto, a gente fotografou todas as ilustrações em um dia. Então tinha todos os textos cortados em pedaços de papel em várias cores, negativo e positivo. E muita coisa em papel. E comecei a montar objetos da minha própria casa, que é uma casa que tem montes de coisas, você já deve ter reparado. Então usava os objetos da casa também para fazer os cenários. Então fazia acho que eu não cheguei a fazer muitas ilustrações ou esboços. Fiz direto no cenário. Então recortava, ia montando as figuras e fotografando. E minha inspiração, como eu estava te contando, era o trabalho da Bárbara Stefanova, fotografado pelo Rodchenko, nesse projeto Samosveri. Não sei nem como se diz em português. Que eu tenho duas edições, eu tenho essa do Memo e essa outra edição da Alemanha dos anos 80. A versão da Memo é francesa também. E depois acho que a Kozak até chegou a publicar, né? São os dois livros que eu, enfim, tenho como referência desse trabalho que ela fez, a Bárbara. Talvez eu tenha feito uma sessão preliminar, sem luz, sem nada, uma coisa assim, para ver a composição e o tamanho das coisas. Deve ter sido rápido até, uns dois meses no máximo. A sessão de onde eu tirei todos os desenhos levou uma noite. O projeto inteiro eu fotografei em uma noite. E, claro, eu provavelmente, uma boa parte eu já tinha na cabeça, mas as últimas a gente foi saindo na hora, os últimos desenhos. E eu fiz eles meio em ordem da narrativa. E assim ia, tipo, vamos usar o espelho do banheiro. Desparafusa o espelho do banheiro, leva, monta, não sei o quê. A graça era um pouco essa de encontrar objetos e montar o cenário, assim, com objetos de química, cartões postais, pedacinhos de arame, pedras, espirais, né, molas, coisas assim. A gente foi montando o projeto. Depois até dei algumas oficinas com isso, que virou uma espécie de um jeito de fazer. Depois eu dei uma oficina até. Chamava Cacarecos. Então eu publiquei o livro, porque depois eu cheguei a imprimir o projeto, imprimir as fotos e reusar e fazer cenário de novo com as fotos. Ficou bem divertido. E colagem, a gente foi um pouco mais depois. Então é legal porque como você gosta não gosta dos limites, então fica assim, esses esboços, né, esse processo inicial de fotografar, se inspirar por um trabalho, o livro e essas oficinas que eu dei depois, que até a Sandra Jávera me ajudou a realizar. O Acrobatas foi um projeto que eu apresentei na editora, já como uma proposta que eu levei até esse caderninho, que são os estudos de anáglifos, e levei meus primeiros estudos
de objetos fotografados do próprio ateliê, com elásticos e testes de fotografação em 3D. E a partir desse projeto inicial, são os primeiros estudos, a COSAC se interessou e a gente combinou que ia fazer esse livro e tal, e a gente começou um processo de desenvolvimento. Então, tinha esse plano, essa imagem inicial, que era essa figura das mãos, a cama de gato, colocada no livro, então uma mão em cada página e as linhas voando. Isso era o que mais me interessava conseguir reproduzir. E usar a narrativa do jogo, que é uma coisa aberta, não termina, ele vai indo, ele se desmancha, começa de novo, que também me interessava bem como processo de desenvolvimento das ilustrações e tal, dos desenhos. Começou, por muito tempo o projeto se manteve nesse jogo da mão, só a mão e as linhas. E à medida que o projeto foi andando, na COSAC a gente achou que talvez valesse a pena desenhar, fazer alguma interferência. Então começou com os pássaros, depois eu consegui desenhar umas figuras quadradas, enfim, que remetiam às tramas da cama de gato, e também personagens que ficavam meio ali pendurados, usados como se fosse uma espécie de varal e tal. Então teve esse desenvolvimento até chegar nos pontos cardeais, que aí eu também fiz a narrativa. A cama de gato se desenvolve, vai se desdobrando, vai abrindo linhas e tal, até chegar numa espécie de cruzeta né, com norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais mesmo. Então essa virou a história, vai ficar mexendo até formar a Rosa dos Ventos, né? Era isso, às vezes eu pensei num bailarino, depois isso virou uns peixes que se desdobravam, né? Iam se entremeando nas linhas, até chegar nessa figura das letras, que o próprio movimento da cama de gato fazia elas se moverem. Então elas estão equilibradas, quando você puxa assim, elas se cortam em dois, ou depois elas voltam e ficam emaranhadas, e aí depois você abre assim, elas saem uma para cada lado. E esse ficou um pouco um jogo entre as letras e esse movimento das mãos da cama de gato. Me ocorreu também nesse processo, antes de chegar nessas letras, de apenas indicar o movimento das mãos, apenas isso. Então, o livro seria só esse processo de desenvolvimento da cama, com os pássaros voando, e o percurso dos pássaros é que indicava o desenvolvimento do jogo. Mas, sei lá, pareceu muito abstrato, muito que talvez as crianças não entendessem. Então a gente resolveu fazer com esse personagem, que são os pontos cardeais. E, enfim, aí teve muitos desdobramentos. Eu fiz um fanzine sobre as nuvens de Brasília, que foi uma espécie de um trabalho 3D usando um recurso mais simples de produzir o efeito 3D, mas que conseguia fazer um percurso em Brasília, fotografando as nuvens, só as nuvens e um pouco da arquitetura, e aí dar o efeito 3D digitalmente. Depois eu fiz o Invisível, que usa também esse filme. Na verdade é antes, né? O Invisível é antes. Mas também tem a ver com esse recurso do filme colorido, que esconde uma imagem, né? E mostra outra e tal, e reforça a outra. Então esse também foi um desenvolvimento. E até um outro desvio desse processo foi esses personagens. Eu tinha um plano de desenhar uma espécie de fábrica 3D, ou um personagem que se transformava, eram dois personagens, um rosa e um azul. Então eles eram a própria tinta, eles se cruzavam como um personagem,
e abriam num óculos, e eles fabricavam o seu óculos, e eles eram feitos do plástico que é feito o óculos, mas no final esse projeto acabou não realizado também, ficou assim aberto, mas enfim, quem sabe alguém não anima de fazer, porque eu realmente fechei esse ciclo e acabou, mas tomara que vocês tenham fotografado, que é um projeto interessante de ver. E bom, e aí tem enfim, foi esse delírio de pesquisar jogos de cama de gato, como eles funcionam. Uma vez eu dei uma oficina até com as crianças em que o próprio corpo funcionava como um dedo. Então você pegava 10 crianças e fazia o jogo, então uma criança puxava uma linha, puxava outra, se movimentavam no espaço, fazendo também foi uma oficina interessante para divulgação do projeto. A gente usou, então elas seguravam a linha e passavam por baixo e laçavam a outra criança, e tinha sempre um jogo de equipe de conseguir fazer a cama de gato desse jeito. Então tem muitos desdobramentos.